Salve, nação rubro-negra, muito boa noite, nação. Que vitória do Mengão, hein? Que vitória no finalzinho, que vitória. Eu falei ainda, eu falei. Quem tava assistindo o jogo comigo, meu irmão, falou assim: ah, você tá brincando? Eu falei: não, eu falei, Davi Luiz vai fazer um gol de cabeça nesse jogo. A pedra tava cantada, toda hora ele tava cabeceando, toda hora ele cabeceava uma bola. A galera do esporte sempre falou desse pós-jogo aí. Demonstrar um orgulho tremendo dos jogadores do Flamengo, esses que estão aí no Rio de Janeiro trabalhando. Ele vai falar da bola parada que rendeu pontos, rendeu um ponto na rodada passada e 3 pontos hoje. E ele vai falar dessa comunhão com o torcedor, a forma como o time celebrou a vitória em campo. A gente está vendo de novo as imagens. Eu vou ficar muito surpreso se ele não mencionar essas 3 coisas. O orgulho dos jogadores, a forma como o Flamengo superou as dificuldades e a comunhão com o torcedor. Que sem ela, nada seria possível. Vamos lá, tomara que ele não me desminta aqui, eu tenho que dar a explicação. Mas tudo isso é verdade. Tudo isso é a pura verdade. Essa comemoração não é normal e assim, não há nenhum motivo para a gente aqui exagerar em nada. Mas essas coisas formam times. Essas coisas fazem o trabalho colar. Quando os jogadores respondem desse jeito, é porque as coisas estão acontecendo. Pois é, 7 vitórias, um empate, os 8 jogos do Flamengo. Vamos colocar uma tela para a gente mostrar também a força dos últimos jogos do Flamengo. O Flamengo sem o De La Cruz, sem Arrascaeta, sem Vinha, sem Pulgar, sem o Fabrício Bruno, Igor Jesus, Varela, todo mundo fora. Olha, 8 jogos, 7 vitórias e um empate. O aproveitamento é de 91,7%, com 21 gols marcados e 4 gols sofridos apenas. Isso é a cara do Tite. Esse 4 gols sofridos. Aí a gente lembra do campeonato estadual, né? A última derrota foi para o Palestino contra o Flamengo. Logo depois desse jogo que veio a partida contra o Corinthians. Corinthians e Bolívar. E aí o... Semana dramática. Dramática para o Corinthians. Aí o Corinthians começa. Aí ele vai Corinthians, depois, aí o Flamengo começa, aí vai Corinthians, aí vai Palestino, aí depois tem um jogo na Copa do Brasil. Da volta contra o Amazonas. E aí começa, e a gente sempre ficava perguntando assim, agora foi? Agora vai? É agora que chegou o Flamengo? E administrando a situação Gabriel, camisa também, da camisa, ainda teve essa crise. Chegou. A gente agora vê esse Flamengo amadurecido com o técnico Tite? A impressão que dá é que o trabalho agora está estabelecido, mas também não adianta a gente dizer que sim, porque daqui a 4 jogos o Flamengo perde 2, 3 seguidas, a gente vai dizer que não. Né? Então a gente fica aqui prevendo o futuro. Mas, lembrei do Sampaoli, da última entrevista do Sampaoli. Não pode perder, né? Tá isso. Então as coisas são assim, né? O Tite tem menos de um ano no Flamengo, né? O Tite pegou em outubro, né? Então foram 2 meses, mais 6 são 8 meses de Flamengo. 8 para 9 meses de Flamengo. Nesses 8 para 9 meses, ele já foi excelente, já foi muito bom, já foi uma porcaria, tinha que demitir, agora é excelente de novo. Então, dá a impressão de ser um trabalho agora estabelecido. O trabalho vai reunindo características mais próprias do Tite, especialmente no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato onde eu imagino que a gente vai ver essa identidade do treinador mais presente, mais visível. O Flamengo é, para mim, o favorito para ganhar um Campeonato Brasileiro, mas não acho que seja agora que a gente vai enxergar um descolamento. O campeonato ainda tem muita margem para andar equilibrado, mas a gente vê, quando a gente pega, assim, a gente compara, coloca na equação o nível de futebol apresentado, os resultados apresentados, a maneira que se construiu o jogo e o nível dos adversários, a gente vê agora um extrato mais equilibrado do que a gente imaginava que fosse o Flamengo do Tite. É o que está mais se aproximando, porque antes o time estava bem, mas era no estadual, então é sempre um parâmetro desequilibrado. E a hora que começou a melhorar o nível dos adversários, o time caiu bruscamente. Agora as coisas estão voltando a se equilibrar naquele patamar que a gente imaginava quando o Flamengo trouxe a melhor comissão técnica do Brasil, digo, entre brasileiros, né? E o Flamengo está usufruindo do bom trabalho do Tite e o Tite desfrutando do ótimo elenco que o Flamengo tem. Eu quero colocar também agora os números do Gerson. O Gerson que voltou a jogar bem, Capitão era algo Flamengo, muito cobrado, capitão hoje. Tá voando, hein? Tá voando, Gerson. Ele fez gol, né? 90 minutos, teve um gol, uma assistência, 63 ações com bola e 5 chances criadas. Ele é o primeiro no ranking nessa partida contra o Bahia. André, a gente voltou a ver o Gerson que o torcedor estava esperando depois que ele voltou a jogar no Flamengo? Talvez o torcedor estivesse esperando um jogador mais brilhante, assim, porque o Gerson tem muita categoria para jogar futebol e a passagem dele naquele ano encantador, né, antes dele sair para a Europa,
foi própria desse jogador que brilha pela parte técnica, ele cobria muito o campo e tal. Eu não sei se ele já chegou a esse nível, mas ele é diferente, né? Ele tem muita visão, ele tem muito talento para jogar. Ele, de certa maneira, é um jogador versátil, ele pode ser utilizado em diferentes funções. E eu acho que ele vai também acompanhando o nível da equipe. Eu não sei se ele já está, na opinião da maioria das pessoas, no mesmo patamar daquele Gerson, ou o que se esperava quando ele voltou. Mas ele tem contribuído, ele é um jogador com o qual o Tite conta, dá para perceber a quantidade de confiança que a comissão técnica tem nele. E hoje ele fez um gol e levantou a bola na área para o Davi Luiz fazer o segundo gol. Então ele vai contribuindo, ele é um jogador do qual dá para esperar bastante e, por enquanto, eu diria que ele tá cumprindo. Ele dá para jogar ainda mais, André, na tua opinião? Ele ainda não é aquele jogador, ele ainda tem essa Eu cantei a pedra, 3 escanteios seguidos eu falei, o Davi Luiz vai fazer o gol. Naquele período falava-se ele na seleção brasileira, né? A gente estava ali... O técnico era o Tite. A gente estava ali perto de uma Copa do Mundo e eu me lembro de um trecho das eliminatórias quando a seleção brasileira estagnou. E por que não testar o Gerson numa das funções de meio de campo que não tinha um dono ali, era uma coisa meio rotativa. Não, acabou não acontecendo. Então ele suscitava esses pedidos e essas coisas, porque ele realmente jogava com muita qualidade e muito brilho num time que era melhor que esse, né? Então não vamos discutir isso também. Mas, como potencial, ele não esqueceu. Acho que parte física também tem um papel muito importante e ele tem de onde tirar. Certamente tem. E para você, Zupa, esse é o Gerson que o torcedor estava esperando depois que ele voltou da Europa? Na segunda vez? Se estava esperando o Gerson na primeira passagem, acho que ainda não. E tudo bem que não seja, porque o Gabigol também não é o mesmo, vários outros não são o Flamengo não é o mesmo. Mas é um Gerson muito importante. E é um Gerson muito importante em duas funções. Seja como um meia-direita, sempre puxando para a perna canhota e olhando, né, a área ali em diagonal, com ótimos cruzamentos. Ou o Gerson que faz o Flamengo sentir menos a falta do De La Cruz. Né? Porque com o De La Cruz em campo, o Gerson ocupa outro espaço. Sem o De La Cruz, o Gerson ocupa o espaço do De La Cruz. E ocupa muito bem. Embora não sejam jogadores iguais, são jogadores capazes de preencher o mesmo espaço do campo com outro tipo de característica, né? E hoje o gol que ele faz é um gol de quem pega o campo de frente, de quem vem de trás e aproveita o pivô maravilhoso, inteligente que o Pedro fez para bater de canhota e não dar chance para o Marcos Felipe. Então, é um jogador muito inteligente, muito técnico, mais maduro e por isso ele veste a braçadeira de capitão, né? Num Flamengo com tantos desfalques, com algumas crises de liderança, né? O próprio Gabi já foi líder do Flamengo, né? Capitão em algum momento, hoje reserva, etc. e tal. Vários jogadores saíram, os mais experientes. O Gerson assume esse papel. Hoje foi o capitão e foi um dos bons nomes do Flamengo. Quando o Tite faz a troca do segundo tempo e coloca o Alan de segundo volante e tira o Luiz Araújo, que era o ponta pela direita, ele bota o Gerson para ser o meia-direita e o Alan para ser o segundo volante, com o Léo Ortiz de primeiro. Isso funciona, o Gerson encontra espaço para atacar por ali. Tem uma conversa, assim, em redes sociais, principalmente, e eu também estava acompanhando ao longo do jogo, que os torcedores falavam assim, é impressionante como esse Flamengo voltou a ser Flamengo. É um Flamengo que não desiste. É bom de ver o Flamengo jogar, porque até o final está lutando, tem muita raça, isso a gente não via há um depois, tempo. Né? Durante e depois, assim, o segundo tempo e agora no finalzinho, eles falando muito isso. Você também sente isso, André? É uma coisa muito de torcedor. Claro que é de torcedor, mas se a gente pensar em como foi o jogo de hoje, o Flamengo não tendo como, num primeiro momento, se desvencilhar do domínio do Bahia, e foi um domínio técnico, né? Não foi só uma questão, às vezes uma equipe consegue dominar a outra, sendo que essa equipe tem mais posse, mais iniciativa, mais presença no ataque, mas o time, no caso visitante, está tão bem postado para jogar no erro e no espaço que, às vezes, passa um primeiro tempo com 30% de posse e no contra-ataque fez 2 gols. E quem dominou o jogo? É uma boa conversa essa. Não foi o que o Bahia fez como visitante hoje. O Bahia jogou mandando. Foi uma coisa bonita de ver. Um time que fez os campeonatos brasileiros aí nos últimos anos como o Bahia fez,
ir ao Maracanã e enfrentar o Flamengo, não importa a escalação, e se comportar da maneira corajosa como o Bahia fez hoje, e a gente tem que aplaudir, independentemente do resultado. Mas no segundo tempo, principalmente, o Flamengo modificado retomou as rédeas do jogo e brigou por esse gol da vitória, e ele poderia ter saído antes, seria uma vitória com menos impacto, claro, do que mais um gol nos acréscimos. Sim. Mas eu acho que isso é que deixou o torcedor, falando especificamente de hoje, com essa impressão de que o grande Flamengo voltou, porque é um time que lutou mesmo até o fim, vem de uma partida em que também conseguiu um resultado que não era o de vitória, mas foi importante pelo ponto que o Flamengo ganhou em Curitiba. Isso mostra espírito, mostra combatividade, mostra luta, né? E é claro que o torcedor gosta muito de ver esse tipo de coisa. 2 jogos assim, né? É claro que mexe com o torcedor. Mas você também sente isso, Zupa? É um Flamengo diferente de outros? Mas eu acho que é consequência. É um Flamengo diferente de outros, basicamente porque ele é bem treinado. E uma coisa leva a outra, né? Os jogadores sabem que são bem treinados, acreditam no trabalho que está sendo feito, acreditam um no outro, o ambiente é melhor, o nível de confiança é maior. Ou você acha que o Flamengo do Sampaoli, onde era uma zona, ninguém se gostava, jogadores não gostavam da comissão técnica, jogadores tinham problema com a diretoria, era uma zona danada. É claro que os caras não vão correr o máximo que podem correr, porque o ambiente não é o melhor, o nível de confiança não é o mais alto. Então, qual é o exemplo do futebol brasileiro dos últimos anos, daquele time que não desiste nunca? O Palmeiras. E por quê? Porque o trabalho é muito bem feito e todo o ambiente gira a favor daquilo, para aquilo acontecer. E os jogadores sabem que se eles fizerem o que está sendo programado, o que foi treinado, o que foi trabalhado, a chance de em algum momento as coisas acontecerem é muito maior. E o Flamengo está tentando viver uma onda parecida, porque o trabalho é muito bem feito e esse é o perfil da comissão técnica do Flamengo. É construir esse tipo de relação. E não estou falando de relação de amizade propriamente dita. Acho que isso também, mas é outra parada. É a qualidade do trabalho e o entendimento dos jogadores de que ali está todo mundo trabalhando num sentido só. E isso faz com que o time corra mais, se entregue mais e passe ao torcedor essa sensação de que é um time com mais raça. Time organizado sempre parece um time com mais raça do que um time bagunçado. Pois é, a gente também viu um reencontro do Everton Ribeiro hoje com o seu ex-time, com o Flamengo, no Maracanã. Ele foi substituído pelo Carlos Depena. Foi. E aí o pessoal meio que vai, mas também aplaude. A gente tem os números do Everton Ribeiro para a gente falar dele e também daqui a pouco a gente mostra umas imagens interessantes, porque depois ele vai falar com a torcida, aplaude a torcida, conversa com os torcedores, 85 minutos, 97 ações com bola, ele é o segundo ranking do time, 82 passes certos, uma finalização certa e 23 ações progressivas. Enquanto ele esteve em campo, então está aí o ranking dele, né? Segundo, primeiro e segundo. O Everton Ribeiro, ele tem essa sustentação nesse time do Bahia, ele é muito o que é esse time do Bahia, ele é muito importante para o Rogério Ceni. Te surpreende não só o time do Bahia, mas o que o Everton Ribeiro consegue construir com essa equipe? Não me surpreende, porque assim, uma coisa seria o Everton Ribeiro ser contratado por um time que tem menos jogadores parecidos com ele e ele precisasse carregar o time. Mas não é o que acontece no Bahia. O Bahia montou um time que conversa com o perfil do grupo que comprou o futebol do Bahia. O Bahia montou um time e tem um técnico que conversam com a ideia do Grupo City, que é um jogo de controle, um jogo técnico. Não estou querendo dizer que o Bahia é o City do Guardiola, não é isso. Mas a ideia do grupo se vê. Então, o meio campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton a metodologia é parecida. Possibilita o jogo do Everton Ribeiro. Possibilita que o jogo que o Bahia desenvolva, pratique, seja um jogo que o Everton Ribeiro gosta de praticar. E tem com quem ele dialogar, né? Ele não está falando um idioma em campo e os companheiros outro idioma, né? Então, todo mundo joga o mesmo tipo de bola e por isso ele joga muito. Eu nem acho que ele seja o melhor dos 4. O Jean Lucas hoje, por exemplo, para mim jogou mais que o Everton Ribeiro. O Cauli vem jogando muito. O Everton também joga muito. O Caio Alexandre distribui como poucos o jogo, né? No momento em que o Bahia estava
confiante, inteiro, bem na partida. O Flamengo em alguns momentos subia a marcação, encurtava o espaço e o Bahia saía na pressão muito bem, com bola de pé em pé, e aí o Caio Alexandre, que é o cara que baixa mais para iniciar a jogada, com muita qualidade. Então facilita para que o Everton desenvolva o jogo dele. Ele merece um time com essa característica. O Everton Ribeiro, para o nosso contexto de futebol, ele é um craque, sim, um craque de bola. E foi muito legal a maneira que ele foi recebido no Maracanã. Não seria de outra forma, né? Mas tinha bandeira na torcida do Flamengo, com a foto do filho dele. Outra bandeira, obrigado capitão, com todas as taças, e foram tantas que ele ganhou do Flamengo. Então é um cracaço de bola, fez o que fez no Flamengo. E é um dos bons nomes, né? O capitão desse bom time do Bahia nas mãos do Rogério. Pois é, olha, Faz Esportes, daqui a pouquinho a gente vai para o Maracanã, porque a gente vai mostrar para vocês a entrevista coletiva do técnico Tite, do Rogério Ceni também, mas eu queria que você falasse, e é legal a gente ver o Davi Luiz lá apontando e falando, olha, pessoal, aqui, aplaudam o Everton Ribeiro. Quando ele é substituído, ele tem um pouco de vai e um pouco de aplauso. Foi bacana a atitude, foi bacana a atitude. Durante a partida, depois ele vai lá aplaudir também a torcida o aplaude, e é muito legal a gente ver que esse carinho e esse respeito, principalmente, continua. Bom, galera, falando um pouco aqui do jogo, o que aconteceu hoje com esse time do Flamengo é o espelho exato da atitude do Rossi na Arena da Baixada. Pode observar que quando a gente toma um gol de pênalti, aquele pênalti mandrake que o Daron, que o VAR deu para o Atlético Paranaense, vocês podem observar que o Rossi, ele meio que virou um meio-campista. Ele saiu da área, esqueceu o gol, virou um meio-campista e mandava o time para cima. É espírito de campeão, é espírito de jogador que não desiste. É espírito de jogador que precisa acreditar até o final. Tá faltando isso pro nosso time. Hoje o nosso time mostrou espírito de campeão, espírito de vencedor, espírito de gana, vontade, nunca desistir, ó. Mostrou sangue na veia até o último segundo. Até a última volta do relógio. A gente tem que brigar até a última volta do relógio. Tem que fazer isso sim, cara. Tem que fazer. O jogo foi trocação. O Bahia é um bom time. O Bahia é um bom time. O Bahia tem um bom treinador. Não deu certo no nosso elenco, mas foi campeão. Vamos ser justos com o cara também, foi campeão. Mas não deu certo, não continuou. Mas é um bom treinador, cara. O Rogério Ceni não é um treinador ruim, não. Excelente treinador, Rogério Ceni. Vocês podem ter certeza disso. Ele é um ótimo treinador. Como pessoa, eu não posso falar. Não conheço, não lidei no dia a dia com o cara. Mas como treinador, vê esse trabalho dele. É um excelente treinador. O jogo foi trocação. O Bahia tentou controlar o jogo com mais posse de bola. Tentou segurar mais a bola. O Flamengo cheio de desfalques. O Tite reinventou esse time do Flamengo. Porque os nossos jogadores estão acostumados a jogar com a bola nos pés. Quando nossos jogadores estão acostumados a jogar com a bola no pé e sofrem esse tanto de perdas, esse tanto de desfalques, o Tite simplesmente ele foi obrigado a mudar a forma do time jogar. O que o Tite ele pega e faz? Ele sai de um time que controla mais o jogo e ele muda o estilo, a característica do time, ele muda para um time mais de espetar um contra-ataque, de atacar o fundo, atacar a profundidade. Vocês podem observar exatamente o que eu estou falando para vocês. Depois desse tanto desfalque que aconteceu com o nosso time, ele simplesmente mudou a característica do time. Então, o que o nosso time agora? Transição. Ele falou sobre isso na entrevista coletiva. É transição direta. É atacar a profundidade. É uma bola na profundidade pro Cebolinha. É uma bola na profundidade pro Luiz Araújo. É uma bola quando o Bruno Henrique estiver em campo. Por quê? O Pedro, ele segura dois zagueiros. Não adianta. O Pedro pode... o Pedro... hoje o Pedro não apareceu. O Pedro cumpriu taticamente uma função, que é o quê? Segurar dois zagueiros. E eu gostei do que o Tite fez. O Tite, ele simplesmente não quis o empate no jogo. O nosso time saiu na frente, deu mole naquela bola do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas não cobriu antes, porque o Léo Pereira sai para dar o bote no meio campo. O Léo Pereira sai quase na cabeça de área, que era para o Léo Ortiz. Tá fazendo a marcação correta ali. O Léo Pereira sai para dar o bote junto, erra. O Davi Luiz tenta chegar, mas a idade também não dá. Só que o Ayrton Lucas, que é um jogador veloz, quando o Léo Pereira sai para dar o bote, ele já tinha que ter fechado. Ele tinha que ter feito isso aqui, ó. Ele não fechou. Ele abriu. Quando ele abre, o Jean Lucas ele consegue dar um totozinho. Ele domina
consegue meter a bola aqui, ó, na entrelinha. O que o Ayrton Lucas faz? Tem que descer correndo aqui, ó, fazendo isso aqui. Para voltar a poder marcar, ou seja, já perdeu muito tempo. Já perdeu muito tempo. Foi por isso que não conseguiu atrapalhar pelo menos o cara. O Rossi, ele tentou ainda dar uma bafa, mas também já foi tarde. Falando do Everton Ribeiro aí, cracaço de bola, jogador extraordinário. Bom que ele está no Bahia. Bom que ele não está num rival, num Palmeiras, num Atlético Mineiro aí. Bom, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, curta, comente aí, compartilha com seus amigos, suas redes sociais. Valeu, ajuda a divulgar o canal do amigo aqui, tá bom? Saudação rubro-negra, isso aqui é Flamengo. Forte abraço, fui.